Para que todos fechem os olhos. Vamos fazer um exercício de respiração, aquietando um pouco, né, do nosso dia, a correria do nosso dia a dia. Está respirando, segura um pouco, solta. Vamos fazer umas 3 vezes isso. Inspira, segura, solta. Mais uma vez, solta. Nesse instante, eu peço permissão aos mentores da Fraternidade da Divina Luz Crística, a nossa Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística. Permissão aos mentores de cada um que aqui se encontra, para poder falar do tema que vamos tratar hoje, que todos estão aqui para escutar, nesse momento, ou depois da gravação, possam receber as instruções que os mentores queiram passar, as orientações, e assim eu vou fazer uma prece com essa intenção de pedir a permissão para a abertura dessa aula, mas também as inspirações daqueles que nos orientam nessa presente encarnação, que estão ao nosso lado, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos lá? Tem que voltar um pouco. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Assim, dando continuidade ao que a Carla estava falando, mas que também ela entrou nesses aspectos dos transtornos mentais, né? E a relação com a espiritualidade. E aí, eu vou abordar um pouco também sobre a síndrome da mediunidade reprimida. Eu não sei se todos já ouviram falar, mas tem uma relação estreita, né, com alguns transtornos mentais, porque ela acaba se confundindo, né? Alguns sintomas acabam se confundindo. Mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, tá? Então, talvez eu precise de uma outra aula para a gente continuar o assunto.
o que que hoje, como é que está hoje essa questão dos transtornos mentais, né? E a espiritualidade? Até há pouco tempo atrás, não é muito tempo, os médicos, né, os psiquiatras, os médicos de modo geral, eles estavam muito e unicamente focados nos sintomas físicos, né? E ignoravam, e assim ainda continuam, em alguns deles continuam ignorando a influência da espiritualidade, né? Outras questões que não sejam só as questões fisiológicas interferem na saúde mental das pessoas. Então, ainda hoje a gente enfrenta essa questão, mas hoje a gente consegue ter um pouco de abertura. Hoje a gente tem hospitais espíritas, né? Hospitais psiquiátricos espíritas, que têm uma outra abordagem, uma outra forma de tratar e de entender. A partir, né, um exemplo disso é que hoje no SUS a gente tem os programas, né, que estão relacionados às terapias complementares, trazendo as terapias complementares para o tratamento como coadjuvante, né, do tratamento convencional. Então, hoje a gente observa essa abertura acontecendo. E esse ano de 2025 é um ano em que essa abertura vai ficar cada vez maior. Então, por isso vamos falar um pouquinho, e eu vou detalhar alguns transtornos. Eu me baseei no livro Transtornos Mentais, da Sueli Schubert, mas também fiz algumas outras pesquisas para trazer para vocês, tá? O que que motivou ela a escrever esse livro? Ela é uma médium, trabalha ainda, né, numa casa espírita, eu acredito que kardecista, mas ela atendia as pessoas e nas entrevistas, nos atendimentos, né, nas consultas que ela fornecia, ela observou a presença muito frequente de transtornos mentais. Então, as pessoas se queixavam de problemas relacionados a esses transtornos. Ah, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, dos principais, né, que ela observou. E aí isso motivou um estudo que ela começou a fazer em cima desses transtornos, dos principais transtornos que aparecia no centro, nos atendimentos que ela fornecia lá no centro. Então, eu vou falar um pouco deles, porque, enfim, realmente são os mais frequentes nas consultas, né? Pode passar. Então, assim, só para introduzir a ideia, né, dos transtornos mentais e a visão da ciência, como que a ciência enxerga os transtornos mentais hoje ainda, né? As síndromes, ou os conjuntos de sintomas, são caracterizados por essas alterações significativas da cognição, regulação emocional ou comportamental. Então, vai refletir uma disfunção no processo psicológico, biológico e do desenvolvimento. Então, hoje, até a Organização Mundial de Saúde observa que a saúde em si, ela abrange muito mais aspectos do que antigamente, né? Antigamente era só ausência de doença que era visto como saúde. Hoje a gente já tem um, uma amplitude nessa definição do que vem a ser saúde. Então, os processos psicológicos, biológicos e do desenvolvimento, eles serão os mais afetados dentro desses transtornos mentais. Então, eles são associados a um sofrimento pessoal considerável ou prejuízo nas atividades sociais, ocupacionais ou de áreas importantes da vida. Eu tirei essa parte do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele já está na quinta edição, porque houve uma evolução também, né, na nomenclatura, na classificação dos transtornos mentais, da doença mental. Então, ele já está na quinta versão. E é nele que a gente consegue extrair é, a definição, né, de alguns transtornos, os sintomas, como eles aparecem. Então, o que vai acontecer geralmente? Estudo segundo a ciência. Estou sendo bem prática aqui na questão de como a ciência vê os transtornos mentais. Perturbações da consciência, do humor, da forma e processos de pensamento, de memória, da fala, da percepção, inteligência, entre outros. Então, essa é uma visão médica, né? Agora,
E os psicólogos, né? A psicanálise, ela vai entender de uma outra perspectiva, ela vai entender os TMs, eu vou chamar de TM para ficar mais fácil, tá? São os transtornos mentais, são entendidos como conflitos psíquicos inconscientes. Então, a psicanálise ela vai olhar mais para os sintomas, no sentido de que os sintomas eles são expressões de desejos reprimidos, de traumas, conflitos internos. Então, a pessoa que tem uma TM, ela tenta se defender contra o seu próprio inconsciente. É uma intensa luta intrapsíquica, gerando muita dor, principalmente para quem tem o transtorno, tá? Gera também, lógico, que as pessoas que estão à volta, familiares, pessoas próximas, elas também entram muitas vezes num quadro de adoecimento por ter uma pessoa com transtorno mental na família, ou próxima, né? Mas a gente começa a perceber que aqui na psicanálise a percepção ela é um pouco diferenciada, né? Então, os sintomas eles são vistos de uma forma mais simbólica. Quer trazer algo, quer expressar uma situação relacionada a um trauma, a um desejo que foi reprimido. Então, essas questões elas são mais focadas na psicanálise. Pode passar. E agora o espiritismo, né? E a espiritualidade, como é que ela vê uma TM? Então, no espiritismo, a doença mental ela é um efeito e não uma causa. Então, alguma coisa, algo gera a doença mental. Ela é só um efeito. Então, o que seria causa das doenças mentais segundo o espiritismo? Então, o Franco, em 1997, ele trouxe a seguinte ideia, que o espírito atua sobre o corpo por meio do sistema nervoso central, ao regular o funcionamento do sistema neuroendócrino e imunológico. Parece uma palavra imensa e é mesmo imensa. Mas qual que é a ideia aqui? Que o nosso sistema nervoso central, ele vai ter uma... É como se ele tivesse uma bifunção. Ele tem a função tanto de influenciar na nossa parte endócrina, dos nossos hormônios, né? Aquilo que faz o nosso corpo funcionar, quanto também na nossa parte imunológica. Então, essa tríade, né, do sistema nervoso, do funcionamento neural, endócrino e imunológico, ele é importantíssimo dentro desses quadros, né, do nosso funcionamento como um todo. Mas quando acontece desequilíbrio nessas funções, desses sistemas, acontece o transtorno mental e usualmente seria consequência de desarmonias do próprio espírito. E aí eu estudando, né, a gente vai vendo que tem coisas que a gente traz das nossas reencarnações anteriores, muitas vezes é só relacionado a essa questão das reencarnações, outros transtornos vão relacionar questões de reencarnação, mais processos obsessivos, chegando até a possessão em alguns casos, ou os dois juntos, ou um, ou outro, ou os dois associados, né? E aí o espírito, quando ele vai reencarnar, ele geralmente ele traz, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento, né? Que ele é muito benéfico para os nossos relacionamentos do dia a dia, para a nossa vida, é muito melhor não lembrar do que a gente já fez ou deixou de fazer. Mas o espírito ele tem um registro, né? Registro dos nossos atos, tanto os nossos atos positivos quanto os não tão positivos das nossas outras vidas. E aí, quando a gente vem com esse desequilíbrio, né, ele vai se manifestar de alguma forma, no nosso corpo físico, inclusive. Então, são incluídos na etiologia das TMs as ações dos indivíduos, né, em suas diversas encarnações, que é exatamente isso que eu estou falando, e nos processos obsessivos que podem impactar ou serem impactados pelas nossas posturas mentais. Então, é um processo, é um sistema de retroalimentação, de mão dupla, né? Eu tenho, vamos supor que eu venha com uma questão de outra vida que eu tive meus débitos e aí eu começo a trazer esse desequilíbrio para a minha vida atual. A depender da minha postura diante dos desafios dessa vida,
eu posso também abrir um campo para processos obsessivos. Então, e aí esses processos obsessivos, eles vão piorar a situação de um transtorno. Quando eu falar dos transtornos propriamente dito, vai ficar um pouco mais claro, mas entendam que é um processo que se retroalimenta. Então, as diferenças entre as TMs, aí aqui, o que eu vou trazer que o Kardec traz no livro, né? Se não me engano, é o livro dos médios ou dos espíritos. Ele traz a seguinte ideia, de que a gente pode, né, que o ser humano, a gente quando fala, entenda o ser humano, ele pode vir com uma má formação do cérebro, ou ele pode vir com todo o seu aparato perfeito e desenvolver uma TM, ou vir com alguma má formação e, por isso, desenvolver a TM. Nas duas situações, existe a influência do espírito, das reencarnações e das obsessões. Então, por exemplo, é uma pessoa com um problema no cérebro, ele tem um pequeno retardo mental, e aí ele vem com isso, né? E aí acaba que, quando ele vem com esse problema, ele pode sofrer durante a vida um processo obsessivo para piorar a situação. Ou ele pode lidar com aquele desafio a vida inteira de uma forma mais tranquila, de uma forma menos traumática, menos traumática, vamos pensar assim. Tá? Até aqui está tudo bem. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode perguntar, tá? Tati, o som tá ficando, tá oscilando. Não sei se está assim para todo É mundo. porque talvez que eu estou mexendo. Eu não consigo dar aula sem mexer com nada. É porque ele fica abafado e depois volta. Ai, gente, peraí. Tá ouvindo agora? Eu Agora segurando? tá ótimo, tá ótimo. Então, pronto. Eu vou amarrar minha mão aqui, porque eu não consigo falar sem gesticular. Ótimo, que bom que melhorou. Então, até aqui, tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Pode passar. Ainda o Kardec, né, ele fez um estudo sobre as alterações da senso-percepção. Então, segundo Kardec, tá, agora a gente já está entrando para a seara espírita, né, espiritualista, então a gente não está aqui mais falando da medicina tradicional. O que seria imaginação? Seria o que atualmente denominamos de ilusões, distorções, de um percepto real, muitas vezes causadas por fadiga, pouca iluminação e sugestionabilidade. Isso é uma imaginação. São conceitos que ele traz. A alucinação, percepção sensorial de origem interna, é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem impressa no cérebro e que muitas vezes se produz no estado de doença. Seria desencadeado por um afastamento parcial da alma do seu corpo físico, o que facilita a percepção dessas impressões cerebrais. Então, é como se tivesse você desacopla um pouquinho, né? Afasta um pouco, e aí nesse momento de afastamento, ou por um processo de doença física, né, um estado de doença qualquer, existe esse afastamento e você pode ter essa alucinação, que é uma visão retrospectiva da própria alma, que está impressa no cérebro. Lembra que eu falei que a gente, apesar de vir com o véu do esquecimento, nosso espírito ele tem registros, né? Ele traz registros. As aparições ou visões verdadeiras seriam fruto de uma real percepção espiritual. Poderia ocorrer de duas maneiras. Ou é o espírito que vem encontrar a pessoa que vê, né? Ou você recebeu uma visita de um espírito, então ele está realmente ali falando com você, né? Ou é o espírito desta que se transporta e vai encontrar a outra. Então, assim, ou é o espírito que vem até você, ou você que vai até o espírito. O grande diferencial em relação às duas percepções acima destas que eu falei, seria que as aparições trazem informações desconhecidas pelo indivíduo e que são confirmadas a posteriori. Então, imagina, né, se a gente começa a falar sobre isso, por exemplo, com um médico, né?
ou uma pessoa que não acredita e começa a falar sobre essa questão das aparições ou visões que são reais, mas o médico, um médico que não tem essa amplitude, né, essa flexibilidade para enxergar de outra forma, ele vai te classificar provavelmente em algum transtorno mental, certo? Que é o que acontece muitas vezes. Aí o que vai acontecer com um médium que está lá vendo o espírito, conversando com o espírito, e chega e fala para um familiar ou para uma pessoa que não acredita, ele vai te levar para um psiquiatra e ele vai te passar remédio. Né? Vai te colocar na classificação lá, em alguma classificação do DSM-5 e Provavelmente você vai ser tratado procurado com uma pessoa que precisa tomar medicamento. medicamento. Né? Então, Assim, hoje, já já existe alguns médicos, né? Já existe uma corrente existe dentro da medicina e que acredita acredita, inclusive, que as obsessões elas poderiam estar dentro daquele manual. mal que eu acabei de falar para vocês, do DSM. Tá? Então, as coisas estão mudando, mas Leva leva um tempo para que isso seja de de conhecimento, de aceitação de todos. E aí Kardec fala que as ilusões já toda aparição que não não dá qualquer quer sinal. sinal inteligente. Então, as aparições, elas realmente elas são visões verdadeiras, né? Passou muito. Pode passar. Ai, meu Deus. Gente, Me perdoa. Vamos vamos lá, lá. vai dar certo. Agora eu vou falar um pouquinho dos transtornos mentais, dos TMs, né? A ciência versus o espiritismo. Segundo a psiquiatria, as alucinações ocorrem quando a pessoa se refere a um estímulo externo que não existe. É entendido como a projeção de impulsos e conflitos internos manifestados por meio de percepções no meio ambiente. Não cogita a possibilidade de serem fatos reais, de algumas pessoas perceberem e outras não. Então, foi isso que eu acabei de falar. Existe ainda essa corrente muito forte, ainda é a maioria de médicos que acreditam que isso não existe, que a pessoa não está vendo o espírito, que aquilo é uma alucinação, não é real, e aí vai entrar na classificação do DSM. Agora, segundo o espiritismo, né? É uma comunicação entre os espíritos, pode ser um processo obsessivo ou não, tá? Tem relação com débitos e traumas de outras vidas, isso falando das TMs, tá? E aqui também a síndrome de mediunidade reprimida, que seriam os desequilíbrios emocionais e psicológicos que vão aparecer na vida das pessoas e podem ser confundidos com sintomas de algum transtorno mental. Tá? E aí a gente vai precisar, lá na frente, entender qual é a diferença. Né? E aí, depois eu queria até ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso, né? Se todo transtorno mental é uma questão de relacionada a vidas passadas, débitos passados, traumas de outras vidas, ou processos obsessivos, ou se realmente existem esses transtornos mentais que não vêm daí, que são definidos dessa forma, como eu falei, que os psiquiatras definem, tá? Vão pensando aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu vou trazer até uns casos interessantes que a Sueli traz no livro dela, mas ainda não chegamos lá. São casos que, como eu falei, que ela ouviu nas entrevistas que ela fazia com as pessoas, tá? São casos bem interessantes que eu marquei, inclusive, para ler um outro caso aqui para a gente conversar sobre eles, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Tá. Tem gente, aqui a gente já está em opiniões diversas aqui. Tem gente que acha que existe, né, o problema, as TMs são, existem problemas, transtornos mentais que são transtornos mentais definidos com a psiquiatria e outras pessoas estão dizendo que que é uma questão, só não, né, que é uma questão espiritual. Vamos seguir. Pode passar, Lu.
Bom, aí agora eu vou entrar para uma parte que eu vou falar dos principais transtornos que ela observou, tá? E aí é que a gente começa agora a entrar em transtornos muito próximos à nossa vida, nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não escuta, eu estou ansioso, ou a gente já se sentiu em algum momento ansiosa, ansioso, né? Só que existe uma diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela é até um certo ponto benéfica, porque a gente precisa ter energia, precisa ter ação, a gente precisa reagir, né? Em alguns momentos da nossa vida. Então, vou trazer um exemplo aqui. Eu vou fazer uma prova de um concurso. Eu vou ficar ansiosa porque eu não sei como é que vai ser a prova, eu não sei como é que eu vou me sair nessa prova. É uma prova importante para mim, vai me trazer um emprego melhor, né, uma condição de vida melhor. Então, é natural que eu sinta, né, reações de ansiedade diante de um fato específico que vai acontecer. E aí, a partir do momento em que eu vou para a prova, realizo a prova, terminou a prova, eu vou voltar à minha homeostase, eu vou voltar ao meu equilíbrio, eu não vou continuar mais com aqueles sintomas, certo? Então, a ansiedade normal, ela não vai interferir na nossa rotina. Como eu disse, é uma questão muito pontual, específica de uma situação, tá? E você tem capacidade de controlar. Então, a gente consegue controlar uma ansiedade normal, num nível normal e aceitável, né? Mesmo sendo desagradável, ela não causa sofrimento significativo. Lógico que sentir os sintomas da ansiedade não é uma coisa agradável, né? Ninguém vai achar aqui que é uma coisa boa. A gente fica muito, as pessoas, cada um vai ter uma reação, né, frente a uma situação de ansiedade, mas geralmente é palpitação, extremidades frias, né, fica muito acelerado, confusão de pensamentos e enfim, cada um vai ter o seu sintoma, né? Os sintomas que prevalecem. Mas não causa um sofrimento tão significativo, porque assim que acaba a situação, você vai voltar ao seu equilíbrio. Então, ela é limitada a um número específico de situações reais. Isso é que é importante. A situação, ela é real, o que difere da ansiedade patológica. E também persiste por um longo período de tempo, como eu disse, terminou a situação, acabou, eu vou me equilibrar, eu vou ficar bem. Agora, a ansiedade patológica. Geralmente ela vai acontecer todos os dias. Isso aqui é só um parâmetro, tá, gente? Não é nada de regra fixa, nem engessado, não, tá? Mas geralmente por 6 meses, todo dia você vai sentir alguma dessas coisas que eu listei aqui. É uma resposta inadequada a um estímulo em virtude de sua intensidade e duração, ou seja, ela é demais, a intensidade ela é exagerada, é uma intensidade e duração prolongadas. Existe um sofrimento excessivo, um prejuízo para o desempenho. Então, aí é aquela pessoa que não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, ela não consegue voltar ao seu estado de homeostase, de equilíbrio, fácil. Então, começa a ficar mais complexo isso. Interfere significativamente no trabalho, nos relacionamentos, nas atividades rotineiras. E a gente perde a capacidade de controle, de controlar. É extremamente perturbador e estressante e estende-se a todo tipo de situação, com tendências ao pessimismo. Então, existe um transtorno que se chama TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, você vai ficar ansiosa diante de muitas situações. Não tem uma situação específica, como eu dei o exemplo da prova. É aquela ansiedade que persiste, independente da situação, independente do se é real. Eu estou aqui achando que eu vou sofrer um acidente se eu sair de casa, de carro hoje, e aí você começa a extrapolar, né, nesse sentido. Então, não tem algo real, você não tem provas de que você vai sofrer aquele acidente, mas você começa a ficar ansiosa ou ansioso diante de uma situação que
ainda não é real, né? Que provavelmente não vai acontecer. Essa questão do pessimismo, ela é muito presente. Então, as pessoas ansiosas, elas vão ter pensamentos muito negativos, né? Então, vai dar tudo errado. Nunca vai dar certo, vai dar errado, é desse jeito mesmo, né? Vai dar errado, eu não vou conseguir passar na prova. Vou pegar o exemplo da prova. Então, eu já sei que a prova vai ser difícil, eu já sei que eu vou me dar mal, tá tudo errado, eu não vou conseguir fazer a prova, então eu não saio nem de casa. No primeiro exemplo, eu fui para a prova. Fui lá, fiz a prova, ok, fiquei ansiosa, né? Fiquei lá com aquela sensação ainda de ansiedade até durante a prova. Terminou, acabou, eu voltei ao meu equilíbrio. Mas quando eu chego numa ansiedade muito elevada, patológica, eu não vou nem para a prova, porque eu já sei que não vou conseguir, eu não estou preparada, a prova vai ser muito difícil, e é isso, eu não vou. E aí eu não saio de casa. E aí a gente vai entrar numa escalar, né, numa escalada desses sintomas, que aí vem o transtorno de pânico, aí vem o toque, esses aqui são alguns, tá, que eu elenquei, que é o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, tá? E aí o pânico ele é aterrorizante porque você não consegue sair, você não consegue fazer absolutamente nada, ele te paralisa e você fica refém da situação, né? E aí eu trouxe aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Segurar o fone de algum jeito aqui, pronto. Peraí. Oh, meu Deus. Aqui. Aí eu vou ler aqui qual é a visão espírita a respeito do pânico, né? Geralmente são ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão, agindo psiquicamente sobre a mente da vítima. O ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que se vão fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias, que desencadeadas emergem produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontrolavelmente generalizado. Dá-se, nesse momento, a incorporação do invasor do domicílio mental que passa a controlar a conduta da vítima que se lhe submete à indução cruel. Gente, quando eu falar essas coisas, é num nível bem grave, tá? Mas percebam quanto que é a influência dos espíritos nessa situação, né, do pânico. Então, existe, né, o processo da ansiedade que vai escalando para o pânico e aí ele abre portas para um processo obsessivo, ou o processo obsessivo gera o pânico. Lembra que eu falei que é uma via de mão dupla? Cada caso é um caso, tá? Não podemos aqui generalizar, tá? Mas pode existir das duas formas, ok? Pode passar. Esse é o nosso querido Jung, nosso analista Jung. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o transtorno da ansiedade, né, e da neurose, que é um conflito entre o eu e uma força contrária relacionada aos conteúdos inconscientes. Então, todo neurótico luta pela preservação e domínio da consciência, pela subjugação das forças inconscientes contrárias. Muito técnico, ok? Mas vamos lá, vamos imaginar o seguinte: todo mundo tem, algum momento, em algum nível, uma neurose, tá? Isso, a gente tem esse nome, mas, na verdade, a gente tem sintomas leves e tá tudo bem, tá? O que preocupa é quando passa, todo transtorno mental, ele tem um caminho. Ele pode ser leve, moderado ou grave. Os leves, a gente pode apresentar em algum momento da vida, e isso não quer dizer que estamos passando por um processo de possessão ou uma obsessão grave. Com certeza foi algum desequilíbrio nosso,
E aí vem a nossa responsabilidade de trazer o nosso equilíbrio, né? A nossa qualidade de vida, observar o que está acontecendo na nossa vida naquele momento, como eu falei da ansiedade. A ansiedade é um estado muito comum, né? Então, se em algum momento da nossa vida a gente está muito ansioso, é importante começar a prestar atenção, porque, como eu disse, pode abrir portas para outras questões, né, de influências espíritas, espirituais, de irmãos, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Mas, em algum momento da vida, a gente já passou por um desequilíbrio ou outro, o que não quer dizer que a gente está dentro dessa classificação de transtorno mental. Então, a pessoa vai lutar para preservar a sua integridade mental e se deixa invadir e guiar pelos estranhos conteúdos do inconsciente, chegando a se identificar com elementos mórbidos que fica exposto ao risco e fica exposto ao risco da esquizofrenia. O neurótico grave geralmente é um espírito que cometeu algum delito e encontra-se em processo de purificação, reencarnado para reparar seus erros. Tá? Então, aí é quando a gente tem uma neurose grave, uma ansiedade patológica, de uma situação muito extrema. São geralmente espíritos que reencarnam para resgatar débitos passados, né? Raríssimas pessoas não têm, é o que eu acabei de falar, não tem ou teve algum comportamento neurótico durante a vida. Por exemplo, alguma mania, algum caguete, né? E aí fica a reflexão para cada um. A gente traz algumas manias, né? Alguns rituais, inclusive. Ah, eu só saio de casa se eu fizer. Eu tenho que. Tem gente que é assim, eu só vou sair de casa se eu for ao banheiro antes, porque, sei lá, né? Pode ser que eu tenha vontade de ir no banheiro e eu não tenho, né, um lugar para ir, enfim, entende? Então, é uma mania, é um hábito, é uma questão. Ah, eu verifico as janelas antes de sair de casa porque eu tenho medo de chover. O sol está lá brilhando, mas a gente mora em Brasília, então a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, eu vou lá, fecho as janelas antes de sair. Ok, entende? É um ritual, mas é um ritual leve, tranquilo, que não me gera sofrimento, tá? Agora, quem tem TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vai olhar, sei lá, várias vezes a janela, ele vai sair, ele vai voltar, ele vai. Então, assim, são rituais sofridos, né? E repetitivos. Então, aí a gente começa a observar um quadro mais patológico. Eu atendi na clínica, né, como psicóloga, um garoto, ele devia ter uns 12, não, não, uns 13, 14 anos mais ou menos. O pai me procurou para eu atender. E qual que era a queixa do menino? Ele lavava a mão muitas vezes durante o dia. Então, assim, a ponto de ferir, já estava ficando já em carne viva a mão dele. Tanto que ele esfregava a mão, então ele ia tomar banho e ficava esfregando a mão. Ele toda hora ele ia no banho e lavava a mão, lavava a mão, lavava a mão. E isso estava demais, né? Estava gerando sofrimento para o menino, para a família, que também ficou preocupado com o que estava acontecendo, né? E aí, quando você vai conversar, você vai ver questões familiares envolvidas, né? Algumas questões de trauma, provavelmente não só dessa vida, mas de outras. É claro que, como psicóloga tradicional, eu não podia explorar essa parte, mas, né, a gente que tem conhecimento fica um pouco mais atenta, né? Então, tinha muita questão relacionada à ansiedade, né? Por isso que está dentro desse guarda-chuva da ansiedade, e tinha muitas coisas relacionadas à relação dele com o pai. Então, assim, às vezes, são questões mesmo psicológicas, questões emocionais dessa vida, que são gatilhos que nos fazem lembrar ou nos sintonizar com outras vidas, e aí o transtorno aparece com muita força, né? Com muita presença. Bom, o limite entre a sanidade e o desequilíbrio mental é tênue. Exemplo, pessoa de natureza. Olha só, aqui ele traz um exemplo muito interessante. A gente
Como eu disse, a gente já teve uma ou outra dessas neuroses ou desses quadros de ansiedade, né, em algum momento da vida. Mas imagina uma pessoa de natureza insegura, é uma pessoa insegura, ela está ajustada no meio, com certa harmonia psíquica. O que é ser ajustada no meio? Está indo trabalhar, está estudando, está funcional, tá bem, está na vida, está bem, mas ela carrega dentro de si uma insegurança. E existe essa harmonia psíquica, mas que vive em constante fuga, chegando a perder a segurança do eu. Ela foge de situações conflitantes, ela não quer enfrentar, é aquelas pessoas que têm medo de falar em público, que fogem de situações de conflito, porque ela se acha insegura, ela não se acha capaz de fazer as coisas, mas ela está funcional. As pessoas olham para ela, vê aquela pessoa ali trabalhando, estudando, fazendo tudo, funcionando na família, mas ela carrega isso dentro dela. A maior causa de sofrimento é para ela mesma, né? E aí, por isso, a questão de buscar ajuda, né? A gente não pode achar que a gente resolve tudo sozinho, a gente realmente tem que buscar ajuda quando precisa. E o mais triste é quando a pessoa não admite que precisa de ajuda. Aí a situação tende a ficar mais grave, né? E se agravando. Então, numa perspectiva espiritualista, né? Transtorno de pânico é um resgate de débitos de outras vidas, geralmente associados com processos obsessivos. E aqui a gente tem os dois atuando juntos. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, dúvida? Podem falar se quiser. Pode abrir o microfone, inclusive, se quiser falar. Vou perguntar aqui, Paty, Diga, diga. porque assim, para mim é super complicado mesmo, porque como eu trabalho com isso, né, e Aham. além disso sou médium, então, é, por exemplo, os colegas estavam falando aí no chat, né, Uhum. e assim, não tem como, por exemplo, se a gente estuda isso, se a gente vê isso no dia a dia, vê em clínica, que está muito, se a gente vai lá, até fazendo um adendum aqui, né? O DSM-5 já está no 5TR, né? Já sofreu uma revisão. Sim, Quando a gente vai fechar um diagnóstico, né? E olhar lá, tem as coisas que estão perfeitas ali, né? Que você fala, pô, se tem tantos desse daqui, se são tantos dias, por esse tempo, essa intensidade, você fecha perfeitamente. Mas, por exemplo, né? Dando aqui uma situação que eu vivi. Eu fui uhum. acompanhar uma pessoa, né, a família, na verdade, tive até que levar né, um menino não, já tinha 20 e tantos anos, até para o hospital antes de ser internado. E é super complicado, porque eu sabia que estava mesmo ali o quadro, mas, por exemplo, eu nem não tinha nem pensado nisso, porque eu estava ali profissionalmente, né? Sim, E eu senti, por exemplo, antes, quando eu fui entrar no apartamento, eu falei, caramba, senti que eu falei, não vou nem entrar agora. Eu tive que arrumar uma desculpa, voltar, fazer uma blindagem de proteção para entrar. Então eu sabia que tinha de tudo ali, né? Mas sim. assim, eu não sei responder. Até a pergunta que eu tenho é, né, por exemplo, parece que não é só uma coisa ou outra coisa, que Uhum. podem ser as duas juntas, até uma trazer outras, né? Isso. Então, fica essa dúvida, assim, eu realmente sinto que tem, né, um quadro ali por conta de muitas coisas, sou psicanalista também, né, por conta de Uhum. traumas, questões familiares, sociais, relacionais, mais Sim. questões físicas, só que as espirituais andam aí, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Não tem como negar, né? E aí a gente que é da área de saúde acaba ficando limitado, né? Ainda tem muita limitação, porque a gente vai ter que colocar dentro da caixinha que que são as ferramentas que a gente tem, né? Hoje a gente começa a ter, por exemplo, o advento aí da psicoterapia reencarnacionista, que inclusive eu estou fazendo o curso. Então, aí você começa a ver uma abertura, mas ainda assim é uma abertura pequena, muita resistência no meio, né? Então, assim, ou não dá para misturar as coisas, ou você vai trabalhar dentro da
do conceito, né, da terapia tradicional ou não. Então, você não pode ainda É. mesclar as coisas, é muito ainda limitado, né? Mas a gente, como médico e que conhece, o máximo que a gente vai fazer é isso, proteger sempre e, né, se a pessoa tiver abertura, indicar algum lugar que ela possa ir, que não seja só o tratamento convencional. Mas é isso, a pessoa tem que ter abertura. Porque a gente não pode chegar e indicar se não tiver, né? Mas para você ver, olha, para mim uma das piores coisas nesse caso aí que eu estava falando, né, é que, por exemplo, era uma pessoa que estava num surto, né, num surto psicótico mesmo, assim, que eu acho que estava Sim. com obsessores, mas como não encaminhar seria até negligente, né, para Sim. tomar uma medicação ali mesmo no caso, porque estava com risco de Sim. morte, né, assim, ameaçando de se suicidar e Tirar a tal. vida. Uhum. Então, tipo, não tem como, né? A gente falar, ah, vamos aqui, ali com a Não, família que nem segue nenhuma religião, vamos ali que a gente vai dar um passe. Não tinha, aí seria não. negligência. Não, eu digo assim, uma coisa que a gente precisa ter responsabilidade, e isso serve para todo mundo. É, um tratamento não exclui o outro, nunca, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente precisa ter muito cuidado. Ah, eu fui no médico e passaram um remédio. Ok, tá? Não dá para você substituir um tratamento pelo outro. Tanto é que, como eu falei no início, o Sistema Único de Saúde hoje ele entende as terapias outras, né, como Complementares. Então, seria um complemento, certo? a questão é que, senão não precisaria, eu costumo dizer, Você se não tivesse que existir remédio, remédio, médico e remédio, não existiria, né? Se existe, se a espiritualidade se Deus, enfim, né, o universo trabalhou para que essas pessoas se formassem, tivesse esse estudo, que os remédios existissem, eles têm uma função. Eles são importantes, porque tem a parte, o microfone, senhor, calma. uhum, Ouvindo, gente, porque o pessoal está reclamando. Estou segurando. Melhorou? Não? Ai, meu Deus. Então, não sei. Não sei o que fazer. Peraí. Deixa eu chegar mais pertinho do computador. Me ajuda, Lorena. É, tá ficando uma voz um pouco robótica. Tenta, mexer um pouquinho onde ele está Tirar. plugado no computador. Vou tirar. Melhorou? Fala. Tá melhor? Hã? Fica um pouco mais baixo, mas a voz fica melhor. Ó, vou botar no máximo aqui. Tá. Foi? Melhor? Acho que sim. Fala aí, pessoal. Veio melhor? Pronto. Tô mais aqui agora. Pronto. Então, esses tratamentos, eles são complementares, né? Eles não podem ser substituir o tratamento médico, que bom, não pode substituir os remédios nem o tratamento médico. O que a gente precisa ter é uma questão de equilíbrio, né? E aí, esse equilíbrio é que muitas vezes não estamos conseguindo chegar nele, porque ou os médicos entopem a pessoa de remédio e ela fica dopada, ou a pessoa fica incrédula totalmente da medicação e aí piora o quadro. Entende que são dois extremos que a gente precisa estar com muito cuidado para chegar nesse meio termo, é, nesse caminho do meio mesmo, onde um tratamento complementa o outro, né? E é isso que ela orienta, inclusive, no livro também, né? As pessoas responsáveis, elas vão trazendo essa ideia mesmo de complementariedade, viu? Deixa eu ver aqui, alguém me fez uma pergunta antes. Ah, não vai. Quem foi que me perguntou? Ah, tá. Se seria uma predisposição cerebral, visto que nem todos sentem esses transtornos. Assim, os espíritos aproveitam desses quadros para fazer com que as pessoas adoeçam? Sim, olha só. Existem as duas coisas, tá? Existe a pessoa que reencarna com uma má formação cerebral, com uma questão
física, né? Aí essa questão física, ela já vem no corpo, certo? E aí pode desenvolver um transtorno que pode vir a ser associado a um processo obsessivo ou só uma questão de reencarnação, tá? E aí os espíritos eles podem aproveitar essa questão para piorar o quadro da pessoa. Ou a pessoa vem com o cérebro, com o aparato todo bem equipado, vamos pensar assim, né? Com o corpo físico perfeito, tudo funcionando tranquilamente, mas aí questões emocionais, gatilhos que vão te acionando ou levando para débitos passados, fazem com que você sintonize com aqueles irmãos, que você, devedores, enfim, e aí eles vão criando esse quadro, piorando. Por exemplo, a pessoa está lá, ela tem o cérebro tudo funcionando direitinho, ela começa a desenvolver uma ansiedade, essa ansiedade ela fica patológica, ela não cuida, ela não trata, ela acha que não precisa, vai resolver sozinha, tá tudo certo, e isso vai piorando, e daqui a pouco ela desenvolve um pânico, e aí esse pânico, lembra que é uma via de mão dupla, ele pode atrair esses irmãos, né, que já estão ali só na espreita esperando, né, um deslize, uma situação desse tipo, para se aproveitar e piorar o quadro, entende? Então, pode ocorrer das duas maneiras. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, eu anteriormente tinha falado que acreditava que sim, que poderiam ter traumas dessa vida que, Hum, né, poderia ocasionar algum transtorno mental. E quando eu pensei nisso para escrever, eu pensei em uma violência, né, um acontecimento bem traumático, por exemplo, a perda de um filho, né, que não conseguiu terminar uma gestação, e aí causou um trauma, né, que eu considero dessa vida, mas que também pode ter, depois eu comecei a pensar, uma origem em vidas passadas, né? Mas foi nesse sentido que eu coloquei que, sim, que traumas dessa vida podem ocasionar, né, transtornos, entendeu? Então, vou chegar no trauma. Tem um Tá, slide só de trauma para a é, gente. Vamos lá, pode tá passar. bom. Então, já estamos chegando lá. Então, assim, transtorno de estresse pós-traumático, né? É uma situação experimentada, testemunhada ou confrontada do indivíduo, onde houve uma ameaça à sua vida ou integridade física ou de pessoas próximas, tá? E aí, aqui, o TEPT, ele é um transtorno, imagine o grave, lembra que eu falei? Leve, moderado e grave. O TEPT já é o transtorno instalado, é o transtorno grave, tá? E ele vai ocorrer em 0,5 dos homens e 1,2 nas mulheres. Isso aí é uma estatística só para a gente ter uma noção que as mulheres elas estão mais suscetíveis, tá? E crianças também podem desenvolver o TEPT. São situações traumáticas que destroem o vínculo de confiança nas pessoas, gera sensação de insegurança, de forma recorrente. Vai trazer imagens, então são aqueles flashbacks, a pessoa fica lembrando, né? Pensamentos, invade os sonhos, tem insônia, fica irritada, a concentração é afetada, existe uma postura de hipervigilância, inquietação motora, resposta de sobressalto, fica assustado com qualquer situação, barulho, enfim. E tem uma incapacidade de realizar algumas tarefas e de obter auxílio necessário ou de mobilizar recursos pessoais. Geralmente, esses sintomas vão durar por 30 dias, tá? Só que hoje, o que que acontece? Isso aí, como eu disse, é o grave. Vamos imaginar algo que não seja uma catástrofe, né? Porque isso aí está muito relacionado. Teve uma catástrofe que foi muito próxima da gente, né? E que pode ter gerado tudo isso, que foi a pandemia, né? A pandemia, as pessoas perdendo pessoas queridas, aquele pânico, não pode sair de casa, todo mundo preso. Então, isso, né? A pandemia foi considerada uma situação
que gerou TEPT nas pessoas, especialmente nos profissionais de saúde que estavam lá na linha de frente trabalhando, né, nos hospitais, os enfermeiros, médicos, enfim. Então, é muito provável que alguma pessoa, um ou outro, ou várias pessoas, podem ter desenvolvido o TEPT, tá? E aí, depois de ter passado a pandemia, ainda ter ficado com esses sintomas de recorrentes, né, de hipervigilância, flashbacks e tal. Só que a gente hoje amplia um pouco mais o conceito de trauma. E aí, o que a gente faz quando a gente amplia o conceito de trauma? Não vai ser só em situações trágicas, né, de calamidade pública, vão ser situações muito individuais, né, que podem gerar essa sensação e esse resultado de trauma. Situações, acontecimentos estressantes fora do cotidiano, né? Está fora da amplitude de experiência da pessoa, do dia a dia. Então, trauma é tudo aquilo que tem um impacto. A situação pode não impactar em mim, mas pode impactar na outra pessoa. Se para ela gerou trauma, é trauma. Se para ela foi um impacto, ela ficou mexida com aquela situação, volta e meia ela lembra, ela tem gatilhos quando tem uma lembrança ou quando algo lembra a situação, ela é considerada, a situação é considerada como um trauma. Então, assim, vai englobar não só coisas que acontecem com a pessoa, mas também com familiares, com pessoas amigas, pessoas próximas. Por exemplo, teve uma situação também com bens também, por exemplo, perdeu uma casa e ficou sem ter onde morar. Isso pode gerar um trauma também. Então, não é só violência com pessoas, mas também situações que podem gerar esse trauma. E aí, Lorena, te respondendo, é o trauma de agora, é o trauma de hoje, é uma situação de agora, entende? Mas que pode também ter relação com outra vivência. E aí entra uma capacidade de resiliência, que é o quanto a gente tem condições de superar situações traumáticas. Tem pessoas que têm mais resiliência do que outras, vão ter mais facilidade e outras menos, certo? E esses traumas, eles podem sim, se não bem trabalhados, se não tiverem sido superados, e aí por isso que eu coloquei no finalzinho, assim, só para nada a ver com o resto, né, mas desenvolvimento mediúnico, porque ele é uma ferramenta, o desenvolvimento mediúnico, ele ajuda também, né, trabalhar a mediunidade, né? Quando eu for falar de síndrome de mediunidade reprimida, a gente vai ver que é uma das questões que podem nos ajudar a sair desses transtornos. Mas, se o desenvolvimento mediúnico não for bem direcionado, que não é, graças a Deus, o caso da nossa casa, ele pode gerar um trauma. Eu já ouvi relatos de pessoas que saíram de outras casas, né, onde frequentavam, que passaram por situações traumáticas no desenvolvimento mediúnico. Então, assim, e não conseguiram, e aí trava o processo. Não consegue mais caminhar desse desenvolvimento mediúnico, entende? Então, o trauma ele vai abranger uma gama de situações. Teve impacto na pessoa, a pessoa sentiu, ela tem dificuldade de superar, marcou de alguma forma aquela pessoa, é trauma. E ele vai ficar numa posição muito específica dentro do nosso cérebro, tá certo? Porque as nossas conexões neurais, elas estão acontecendo o tempo inteiro. Então, quando a gente sofre uma situação traumática, existe uma reação do nosso cérebro. Então, quais são as reações que a gente tem diante de uma situação estressante, que nos dá medo, que gera um impacto muito grande? A gente tem basicamente três reações. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente congela. E isso é uma herança dos nossos antepassados. O nosso cérebro reptiliano, aquele primário lá, né, que a gente carrega até hoje, o resquício, né, o, o órgão ainda tá, ele foi atrofiado, mas ele existe dentro da gente, né? Então, são as nossas reações
primárias, elas continuam existindo. Eu acho que o próximo slide eu mostro isso. Por favor. Não sei se é o próximo. Foi? Passa aí para mim, por favor. Passo. Isso, tá vendo? Aí eu estou trazendo o cérebro para mostrar para vocês onde a situação traumática ela vai ficar. Ela vai ficar entre o límbico e o reptiliano, tá? Ela fica mais ou menos nessa região aí, entre eles, ou na interseção deles. Então, o nosso cérebro neocortical, que é essa parte da frente, ela é responsável por analisar informações, resolver problemas. É o nosso cérebro prático, de resolução, né? As nossas ideias, teorias. O límbico são as nossas emoções e o reptiliano são os nossos instintos. Então, é, você vai usar o reptiliano para reagir, e isso naturalmente vai acontecer, ou agir aí, não é fugir, não é sair correndo. Às vezes a gente sai correndo, mas nem sempre, né? Fugir, enfrentar ou congelar vai depender da situação, do grau, né, da situação traumática que você vai estar vivendo naquele momento e que tipo de reação você tem normalmente. E aí eu lanço aí uma reflexão para vocês. Qual é o predomínio das reações de vocês frente a situações estressantes, situações impactantes? O que geralmente vocês, né, nós, eu me incluo, né, fazemos diante dessas situações? Eu vou enfrentar, eu vou tentar achar uma solução, eu vou tentar entender o que está acontecendo, ressignificar a situação se eu não puder mudar, né, a situação. Eu vou fugir, eu vou fingir que não existiu, que não aconteceu nada, vou continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E aí isso é um grande perigo, porque a gente não vai olhar para a situação, a gente só vai colocar embaixo do tapete, né? Em algum momento ela vai vir à tona, né? Ou a gente vai paralisar, né? E aí, o que que acontece muitas vezes? Por que que a gente não fala muito dessa reação de congelamento? É muito natural no reino animal. A gente, não sei se vocês já viram aqueles animais que, quando tem um predador, ele finge de morto para ser esquecido, né? Então, nós humanos, nós temos um pouco de resistência a isso. Porque a gente, no fundo, eu falo isso na maioria das pessoas, tá? Algumas pessoas podem não ter, mas na maioria das pessoas tem medo da morte. E o congelamento lembra esse processo de estar parado, inerte, morto, né? Então, quando a gente sofre um trauma, a gente precisa trabalhar essas questões que eu falei. Por quê? Por que eu falei que colocar embaixo do tapete é perigoso? Porque a gente não vai lidar com isso, a gente não vai procurar ajuda para lidar. O que que as nossas reações é o primeiro momento com a situação estressante. Um segundo momento, porque aí vai passar a situação, ou você vai dar um jeito ali de conviver com a situação. O que vai restar desse impacto é que é o trauma. É o resquício desse impacto com uma situação muito estressante. É isso que a gente chama de trauma. E aí ele vai ficar, muitas vezes, guardado por anos, e você nem lembra mais. Aí daqui a pouco você começa a ter um problema de saúde, uma dificuldade de relacionamento. Aí o emprego que nunca fica no emprego, não consegue, parece que a vida trava, parece que a vida não anda. E aí, quando você vai investigar, tem uma ligação, né? Porque a gente tem uma rede neural que a gente existe um ponto, uma linha que está ligando aquela situação traumática lá de trás, né? Então, assim, muitas escolas estudam sobre isso, né? E, e aí, lógico, né? A questão da mediunidade, né? Ela aflorada, ela também traz também, né? Essa possibilidade de você entender como lidar com as questões de trauma. Até aqui tudo bem, pessoal? Respondi, olhando você.
Desculpa, meu áudio estava aqui. Sim, respondeu. Obrigada, Tati. Ah, pode passar. Então, outro transtorno muito presente é o transtorno dissociativo, né? Então, é, algumas pessoas que vêm do trauma, né? Muitas pessoas elas apresentam esse transtorno advindo de um trauma, de uma situação que ela vivenciou, né? Especialmente na infância. Então, é uma desconexão e falta de continuidade entre pensamento, memória, identidade, consciência, ambiente e percepção. Então, essa sensação de desconexão consigo mesmo, do corpo, da realidade, como se estivesse fora de si próprio, né? Observando a vida como espectador. Pode ocorrer de uma forma, como uma forma de lidar com traumas, né? E, e isso acontece, o trauma severo, ele traz muito esse sintoma, essa consequência, vamos dizer assim, né? Pode ser saudável, como acontece na hipnose, no transe mediúnico, ou patológico nos próprios transtornos dissociativos. Então, existe uma parte saudável, né, dessa questão do transtorno dissociativo, quando a gente está no processo de hipnose e queimou, gente. A comida, gente de Deus, não deixa queimar a comida, não. Vamos lá. É, Também existe nesse processo de hipnose do transe mediúnico, né? Anímico, e aí o transe mediúnico ele vai acontecer de duas formas. Ou ele vem anímico, sem uma presença de um espírito, de uma entidade, que aí existe a expansão do perispírito, que se desloca do corpo físico momentaneamente, que é conhecido como desdobramento, né? Quem já assistiu às aulas da Carla, ela fala sobre desdobramento. Então, é nesse momento onde o corpo, né? Onde o espírito ele se desloca do corpo físico, o perispírito ele se expande e se desloca do corpo físico. Isso é um processo dissociativo, é uma dissociação, né? E com a entidade no transe mediúnico. Quando você está. O que é o transe mediúnico? É quando você está entrando naquele processo receptivo, ou para um processo de incorporação, ou de sintonia com a entidade. Então, você entra naquele transe, naquele relaxamento, começa a entrar, né, no processo de ondas, né, alfa, e vai até que você consegue essa conexão com a entidade. Então, o transtorno associativo é quando ele é patológico, mas ele pode acontecer no processo mediúnico também, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ok, pode passar. E aí, gente, eu trouxe o caso. Alguém já ouviu falar no caso da Sibyl? Não sei por que que ela. Acho que é apelido, né? O caso dela, já ouviram falar? Ela é uma mulher que sofreu abuso na infância e ela desenvolveu múltiplas personalidades. Ela tinha 16 personalidades diferentes. Claro que se a gente olhar no aspecto médico, né, psiquiátrico, né, do psiquiátrico, o que que a gente vai ver? Uma pessoa com personalidade múltipla. Olhando para aí muda a lente. Muda a lente, a gente começa a olhar para uma perspectiva espiritualista, né, dentro da nossa crença. O que que a gente está vendo aqui? 16 espíritos possuindo o corpo dessa pessoa. Então, acontecia um processo de curso, aí é uma obsessão grave, tá? É isso. Então, assim, era um processo de obsessão grave que chegava à possessão, e aí ela ia trocando, e cada personalidade tinha um gosto, uma forma, falava, se descrevia de uma forma diferente. Ah, eu sou loira, eu sou assim. Aí tinha personalidades que eram femininas e masculinas. Percebe? Então, aqui, o quadro de obsessão, ele era gravíssimo, né?
Eu não sei se as personalidades testemunharam contra o agressor no tribunal. Eu não vi essa parte. Eu lembro que eu estudei. Fala, diga. É que tem O esse vídeo tem um daí que filme, a né? Carol está falando, é outro, tem um documentário do Ah, Billy Milligan, é um cara hum, também que tinha 24 personalidades e foi para o tribunal e ele foi, em princípio, absolvido por conta dessas, que agora até, Paty, no 5TR não tem mais esse nome, né? Agora é transtorno dissociativo de identidade, né? Não se fala mais personalidade múltipla. Mas esse caso aí tá na Netflix, filme e documentário. eu vi esse filme fragmentado. Esse é muito também muito marcante, né? É um filme bem chocante mesmo. Então, assim, por que que eu... Paty, Oi, diga, eu não, Carla. eu não entendi. Ela sofreu abuso quando era abuso, né, na infância, Sim, e ela desenvolveu essas personalidades ou ela estava com obsessores? então, vamos lá. Ela sofreu abuso. A história dela é que ela sofreu abuso na infância. E aí, quando ela entrou na fase adulta, ela começou a apresentar essa mudança de personalidade. Então, uma hora era ela, outra hora. Eu não tenho o nome no livro, ela não cita o nome de todos. Mas eram 16 personalidades diferentes. É como se fossem 16 pessoas. Eu estou aqui, ela estava aqui, uma pessoa. Aí daqui a pouco vinha outra, falava um nome, dava características diferentes, gostos diferentes. Era uma outra pessoa, completamente diferente, entendeu? Mas era uma coisa da imaginação dela ou Não. era uma Aí, obsessão? aí é que Dela tá. mesmo? Era O uma que obsessão dela mesmo? Não, eram espíritos obsessores assumindo o corpo dela, Ah, tá. Eu entendeu? pensei que ela tinha criado essas personalidades devido ao trauma que ela teve na infância. Tá, o trauma pode ter sido o gatilho para abrir portas para esse tipo de possessão, entende? Então, assim, lembra do trauma que eu acabei de falar? É um trauma severo. Qual que é a reação, geralmente, né, das pessoas que sofrem de traumas severos na infância, né, geralmente na infância? Elas acabam desenvolvendo um processo dissociativo, onde ela começa a não se reconhecer no próprio corpo, estranhar as coisas ao redor, não reconhece mais as pessoas, não reconhece mais os ambientes, não se reconhece, entende? Ela passa a um processo de despersonalização, onde ela para de se reconhecer enquanto aquela pessoa, por exemplo, eu não me reconheço mais como Patrícia. Isso é um processo dissociativo. Qual que é o processo aí, vamos dizer assim, o agravamento disso? Seria, por isso que tem esse nome, dissociativo de personalidade. Fala aí para mim, Identidade. identidade, entendeu? Que é o processo dissociativo de identidade, onde ela perde completamente a identidade dela e outros vão assumindo. Essa é uma explicação psiquiátrica, médica, tá? A gente está falando agora sobre, lembra que eu falei troca lente? Se a gente Ah, troca a lente e começa a observar da perspectiva da espiritualidade, a gente começa a ver que é um quadro de possessão, onde os espíritos, com os débitos passados que ela tinha com eles usavam o corpo dela. Ó, tá vendo aqui, ó? Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito. Então, que ele se identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, entrelaçado por uma tende constrangida e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, ela não tinha controle, entende? Não era ela que criava, ela não tinha controle, ela estava subjugada pelos espíritos que estavam usando o corpo dela para se manifestar, entendeu? Complexo, né? Eu sei. não, eu estou aqui pensando assim, mas para ela ter ido para o tribunal, ela deve ter cometido muitas coisas, né?
Tribunal foi outro, é porque eles colocaram. Não, tribunal é outro caso. É porque o pessoal colocou no chat aqui que Aí eu também. falei, para ela ter sido, ela deve ter cometido algumas coisas muito estranhas contra, É né, que esse outras pessoas. outro, esse Carlos, esse outro caso, uma das personalidades desse Billy Milligan era um estuprador. Então, ele foi para o tribunal e depois que viram que ele tinha essas tantas identidades, personalidades aí que foi esse caso todo. Mas é outra história. Esse Síbel foi antes. Foi antes, esse é antigo, por isso que eu trouxe ele bem do jeito que está descrito lá no livro, tá? Então, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Então, ele ia trocando, né? A personalidade. Então, existia uma capacidade de desdobramento constante, descentralização do perispírito, expansão e duplicidade. Então, existia uma predisposição gerada pela. Olha só, o que abriu a porta? Tá? Ela sofreu um abuso, e aí a predisposição gerada pela inferioridade moral, espiritual, comprometimento do passado, baixa frequência vibratória, facilitava a sintonia. E aí os irmãos iam e sintonizavam com ela. Essa questão de obsessão, possessão, né, que é o mais grave, ela sempre acontece por sintonia. A gente sintonia, nós encarnados, sintonizamos com os espíritos bons ou os espíritos devedores, a quem a gente fez alguma coisa no passado ou que vem de alguma forma ali para cobrar ou para prejudicar de alguma forma, tá? Mas tudo é uma questão de sintonia. Se você não sintoniza, eles não têm como ter acesso. Então, por isso, nesse caso, se ela tivesse recebido, né, orientação espiritual, trabalhado a sua espiritualidade, tudo, né, tendo uma frequência vibratória mais alta, ela não conseguiria sintonizar com eles. É assim que acontece, tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Pode passar. Isso. Bom, gente, eu vou falar agora do transtorno depressivo, né? A depressão, que também é muito presente na nossa sociedade hoje em dia, tem aumentado muitos casos, né? Existem previsões de que a gente vai viver esse boom de depressão, suicídio. Ops, ele está muito presente na nossa sociedade. É um transtorno de humor, né? Se caracteriza por distúrbios extremos do estado emocional, com predomínio anormal da tristeza. Sentir tristeza, gente, é algo esperado. Em algum momento a gente sente uma tristeza ou uma situação que nos leva a sentir tristeza, né? Mas o que diferencia uma tristeza normal de um estado depressivo? É a frequência, né? A duração dessa tristeza, certo? E ela é uma tristeza muito. Por mais que. E aí, hoje em dia, não é só aquela pessoa que vive chorando pelos cantos. Não, a depressão ela pode aparecer em estados até da pessoa estar muito ansiosa. A ansiedade muitas vezes aparece junto com a depressão, porque são duas situações, dois transtornos, vamos pensar assim, né? Que eles se complementam. Então, a pessoa é super ansiosa, super agitada, está lá fazendo várias coisas, mas o que existe de depressivo nela? É um pano de fundo, é como se fosse um fundo de um quadro, né? A aparência do quadro de uma pessoa super ativa, alegre, muitas vezes, sorridente, está lá, expansiva, mas existe um pano de fundo atrás desse quadro de expansão, de extroversão, uma tristeza. E essa tristeza, ela acompanha a pessoa pela vida toda, muitas vezes, sabe? Então, ela vai interferir nas funções e habilidades básicas do indivíduo,
sono, na alimentação, nos relacionamentos, né? E também a pessoa que tinha prazer em fazer coisas que ela tinha muito prazer em fazer, ela começa a perder a vontade, não tem mais graça, perde a motivação, entende? Então, coisas que eram muito motivadoras, hoje, depois que ela começa a desenvolver o transtorno depressivo, ela deixa de se sentir motivada com aquela situação ou com aquelas atividades que ela exercia antes. Então, as pessoas que carregam sentimentos de culpa, autopunição inconsciente, lógico, são pessoas muito exigentes consigo mesmo e com os outros, não se consideram merecedores da felicidade, e o acúmulo de frustrações. Tudo isso torna a pessoa predisposta a desenvolver a depressão. Não e ela tem um viés também genético, que hoje tem sido muito questionado, por quê? Porque a genética hoje ela não é determinista, né? Tanto é que hoje existem estudos da epigenética, onde você pode mudar a sua genética. Então, você nasce com uma predisposição da sua família, herança dos seus pais, avós, enfim, mas você, com os seus hábitos, com a sua postura, com a forma como você vive, você pode modificar essa herança e muitas vezes não desenvolver algumas patologias que tem na sua família, por exemplo, né? Então, isso serve também para estados desses transtornos que eu estou trazendo aqui, como também vícios, né? Às vezes, na família, você tem um alcoolista, e aí as pessoas tendiam a achar, eu tenho um tio que é alcoolista, então, ou eu ou a próxima geração minha vai desenvolver uma dependência ao álcool por conta disso. Isso não é mais visto dessa forma, tá? Existe hoje a possibilidade de você não desenvolver. E aí, o que que facilita no seu dia a dia você não desenvolver essas predisposições? A forma como você vai viver, realmente, a qualidade de vida que você vai ter na sua vida, né? Hábitos alimentares, exercício físico, postura perante a vida, capacidade de resiliência diante dos problemas, tudo isso vai trazendo para você recursos para você não desenvolver essas potencialidades ou essas vulnerabilidades que você poderia ter. Então, os espíritos carregam imperfeições e conflitos que se manifestam por meio da tristeza, angústia, ansiedade e revolta. Considera sua dor maior e mais intensa. É um pedido de ajuda, na verdade, né? Quando a pessoa começa a desenvolver esse quadro depressivo, ela está, na verdade, pedindo ajuda. Em alguns espíritos, quando eles reencarnam, eles têm uma dificuldade de adaptação ou porque sabem que vão passar por alguns desafios, né? Internamente, inconscientemente, o espírito traz aquele registro que aquela encarnação vai ser muito desafiadora, ele pode, né, desenvolver esse quadro depressivo, porque o depressivo ele vai. Lembra que eu falei aqui, sentimento de culpa, a pessoa carrega um sentimento de culpa, de autopunição, então eu mereço ser feliz, então dessa forma ele vai criando, né, esse quadro depressivo ao longo do tempo. E aí a depressão ela pode aparecer depois de uma perda, né, ou perda de pessoas queridas, ou perda de status, ou uma situação traumática, né, seja ela qual for, que teve impacto na pessoa. E às vezes existem, eu acho que a Carla também já falou em alguma aula, esses processos obsessivos, que a gente sempre imagina assim, um processo obsessivo é de um espírito com um encarnado, né? Mas ele pode acontecer de encarnado para encarnado, de espírito para espírito, e a auto-obsessão, que é a mais difícil de ser tratada, né? Que aí acaba se encaixando um pouco nesses mesmos sintomas, né? De autopunição, autoculpa, eu não mereço, eu não sou capaz. E aí você fica se auto-obsediando, se colocando numa posição
de incapacidade, né? Você se incapacita. E aí, quando existem relações dentro de relacionamentos afetivos ou relacionamentos de amizade também, pode acontecer esse apego entre as pessoas e virar uma obsessão entre encarnado e encarnado, entre os encarnados. Que aí, quando acontece o rompimento da relação, existe um trauma, e a partir desse trauma a pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, né? Então, colocar, e aí é uma questão que a gente precisa mais uma reflexão, né? Colocar a nossa felicidade nas mãos de uma outra pessoa, ou numa situação. Eu só vou ser feliz se eu conseguir tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro, ou quando eu tiver minha casa própria, ou quando eu tiver esses condicionamentos que a gente vai criando ao longo da vida nos colocam numa posição de muita vulnerabilidade para desenvolver uma depressão. Porque aí, se você não consegue alcançar esse objetivo, né, você se condiciona àquela situação ou aquela situação material ou aquela situação de relacionamento com a outra pessoa. Se não der certo, o que vai acontecer? Vai gerar uma grande frustração. O acúmulo de frustrações ou uma frustração muito intensa pode fazer com que você entre num quadro depressivo, né? De depressão, sabe? E aí, como os outros transtornos também, pode passar, Lu. Ela vai acontecer dessas três formas: leve, moderado e grave. Então, vamos ver o que a Joana de Ângeles, que foi um espírito, né? Que trabalhou com o Divaldo Franco, né? Trabalha. Agora ele está doentinho, né? Calma aí. Mas ela trouxe muitas mensagens, ele psicografou muitos livros, e aí vamos ver o que ela fala sobre o humor depressivo. Ela traz o seguinte, que o humor depressivo e bipolar, daqui a pouco eu explico direitinho um pouquinho o que é o bipolar, resultam de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, que instalam de forma sutil e passam a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Podem apresentar-se com caráter transtorno e tornar-se crônico, convertendo-se em verdadeira doença, que exige tratamento continuado de longo prazo. Isso foi tirado de um livro que chama Amor, Imbatível Amor, né? Onde ela coloca o processo de instalação da depressão. E assim também acontece com o bipolar. O bipolar ele vai transitar, né? Ele vai ficar oscilando entre momentos muito depressivos e de euforia. Depressivos e de euforia. E aí, no livro da Sueli, ela fala, ela conta um caso de um rapaz que ele estava com esse transtorno bipolar e que quando ele entrava na fase da depressão, ele estava muito, muito mal. E aí os familiares, eles eram espíritas e tudo, levaram ele para tratamento, e lá no centro ele recebeu o tratamento, conseguiu melhorar, e o nome do livro, já falo. Quando ele conseguiu melhorar dos estados depressivos e entrou na mania, ele não voltou mais no tratamento. Porque isso que acontece quando a pessoa entra no estado de mania. Ela começa a ter tanta energia, ela começa a fazer tantas coisas, ficar muito eufórico e é assim, exagerado mesmo, sabe? Muita festa, envolve vícios, muita bebida, muitos relacionamentos. E aí ela acaba desviando do caminho, né, da reforma íntima, e foi isso que aconteceu com o rapaz. O livro chama-se, vou mostrar aqui, ó, Transtornos Mentais, da Sueli Schubert, tá? É esse livro aqui. Mas não foi só nele que eu me baseei, não. Mas a grande parte do, do paralelo que ela faz, né, com os livros, depois eu posso colocar o nome para vocês. Ela faz muito esse contraponto. Ela coloca a definição
médica e a visão espírita do transtorno. Eu achei muito interessante. Emile Durkheim, ele é um sociólogo, antropólogo francês, que ele também fala da depressão, só que ele fala da depressão de uma forma mais generalizada, mais ampla. Ele coloca a sociedade como um fator, a forma como a sociedade lida com as pessoas, como as pessoas estão inseridas nessa sociedade, ela pode trazer esses estados depressivos. Então, ele coloca muito, como ele era sociólogo, né, e antropólogo, ele faz essa visão mais ampla, né? Então, ele tem essa visão mais ampla. Se hoje há mais suicídios que ontem, não é porque temos de fazer para nos manter esforços mais dolorosos, nem porque nossas necessidades legítimas estão menos satisfeitas, mas é porque já não sabemos onde estão as nossas necessidades legítimas, nem tampouco percebemos o sentido de nossos esforços. Isso eu achei muito interessante, essa parte, porque casa com aquilo que eu acabei de falar. A gente coloca muitas condições, muitos objetivos, né? E geralmente objetivos que, quando não são alcançados, eles trazem para essa frustração que pode gerar depressão. É claro, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Não é todo mundo que se decepciona que sente frustração por não ter conseguido alcançar o objetivo, outro que vai desenvolver depressão. Não é assim, tá? Estou falando das pessoas que desenvolvem o transtorno depressivo. Como eu disse, vai depender da capacidade e resiliência de cada um, tá certo? Isso não é uma regra geral. Ah, eu me decepcionei, eu tive um momento, tem momentos na vida da gente que a gente sai colecionando decepções e frustrações. Isso não quer dizer que eu vou necessariamente desenvolver um quadro depressivo. Triste, provavelmente, eu vou ficar, mas não quer dizer que eu vou ficar com um quadro depressivo, desenvolver um quadro depressivo. Porque aí vai depender também da minha capacidade de resiliência, tá? Então, quando ele traz essa questão do suicídio, porque o suicídio está muito relacionado ao quadro depressivo, né? Então, não são todos, também não existe aqui uma generalização, mas até onde eu estudei, que eu me lembro, mais ou menos 85% das pessoas com quadros depressivos graves, elas têm ideação suicida. Então, é uma situação presente, a gente tem visto cada vez mais um aumento, né, do número de suicídios, e especialmente crianças, jovens, adolescentes, crianças, né? E isso é uma realidade que a gente precisa olhar para ela. Não dá para fingir que não está acontecendo, que não cabe mais, né, esse tipo de olhar. Então, e aí ele coloca aqui, quais são as nossas necessidades? Patrícia, e essas pessoas que você fala assim, um tanto de pessoas que têm esse transtorno depressivo, e que elas, né, que você falou que assim, tem que estar num estado bem grave, né? Também tem a ver com a parte de outras vidas. Bem, todos esses transtornos, eles vão permear, eles vão ter viés permeados por problemas e questões que foram ocasionados nas nossas encarnações passadas, desculpa, encarnações passadas, tá? E ou junto com processos obsessivos, ou um começa e o outro vem depois, ou o processo obsessivo começa e aí vai lá e começa a trazer essas influências das outras vidas. Entende que todos esses transtornos, todos eles que eu falei até aqui, eles vão ter esse viés, tá? Ou são débitos de outras vidas, ou são dificuldades que o espírito, quando reencarna, ele tem, porque tem o registro de que ele deve, de que ele fez coisas que ele não deveria, foram coisas erradas, coisas ruins, mas não é só isso. Às vezes, muitas vezes,
processo de depressão, esses transtornos todos que eu falei, eles podem acontecer no processo obsessivo. Então, a pessoa baixa a vibração, lembra que eu falei lá no caso da Civil? Baixou a vibração, sintonizou, o processo obsessivo começa. Se você não trata, se você não eleva a sua vibração, se você não faz as suas orações, não procura ajuda, ele vai se agravando e aí você pode entrar num processo de transtorno depressivo, de ansiedade grave ou dissociativo, entende? Então, assim, cada caso é um caso. Qual que é a ideia, né? Exatamente que tem vindo muito, que foi a proposta até do livro dela, de que não é só uma questão médica, não é só uma questão de psiquiátrica, entende? Existem questões também espirituais envolvidas nesses quadros, tá? E aí, como eu disse, a gente não pode nem ficar presa num lado nem no outro. A gente precisa associar e entender que não é só nem uma coisa nem outra. A gente precisa entender de uma forma mais ampla todos esses transtornos, tá? Mas eu repito, cada caso é um caso. Eu não posso aqui, eu vou estar sendo irresponsável se eu chegar e falar, generalizar, todo caso é assim. Não, não é aquele caso. Teria que analisar de forma mais minuciosa, né? Mais individualizada cada caso, tá bom? Mas o que é importante a gente saber? Que em qualquer situação dessas, pode acontecer ou uma questão de reencarnação ou uma questão obsessiva, ou os dois. Bom, ok? Vamos lá. Então, assim, só voltando ao meu raciocínio, antes da gente passar. Está quase terminando, né? Para a gente passar para o próximo. Quais são as nossas necessidades legítimas? Né? O que a gente realmente precisa para ser feliz? Isso é papo para uma outra aula, outra palestra e tal. Mas vale a gente trazer um pouco essa reflexão, né? Então, se eu começo a colocar, como eu disse, as nossas, a nossa felicidade em adquirir coisas, não que a gente não queira, não que a gente não possa fazer planos e querer ter conforto ou ter alguma coisa ou outra, não é isso. Mas a gente coloca aposta todas as nossas fichas, né? Fica focado só nisso, no querer pessoas perto da gente, a gente acaba tirando um pouco o foco do que realmente a gente precisa. Quais são as nossas necessidades legítimas? Essa é uma pergunta de reflexão para vocês. Tá? Vamos refletir. Quais são as minhas necessidades legítimas? Do que eu preciso para ser feliz? Às vezes a gente precisa de tão pouco e acha que precisa de muita coisa, né? Então, é importante a gente estar olhando para isso, sabe? Vamos lá. Pode passar. Gente, eu acho esse quadro muito importante. Por quê? Porque isso aqui mostra a diferença de um cérebro sem depressão e um com depressão. O com depressão é esse que tem pouquíssimos fragmentos aí, né? Que é a serotonina, noradrenalina, né? E esses canaizinhos, assim, são os receptores neurais, tá? Então, você percebe que o cérebro deprimido, ele falta, ele tem escassez. Ele tem escassez de neurotransmissores. O que é ter escassez de neurotransmissores? A comunicação do seu cérebro, ela fica prejudicada, ela fica mais lenta. Por isso que as pessoas com depressão grave, moderada, grave, elas são mais lentas, elas têm mais dificuldade para fazer as coisas, o pensamento é mais lento, né? A atitude, o comportamento é mais lento. Então, existe essa lentidão, não é preguiça, tá? É porque tem gente que acha que depressão é preguiça. Não é. Existe uma explicação biológica, física para a depressão. E é aqui, nesse quadro, que os remédios vão atuar. Então, o antidepressivo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar
a quantidade de neurotransmissores da serotonina, a noradrenalina, entre um receptor e outro neural. Então, é aqui que o remédio atua. Mas vamos lá. Remédio é importante até um certo ponto, para o mínimo de equilíbrio neuroquímico, para que a pessoa comece a reagir. Porque às vezes, lembra que eu falei, moderado, grave. O leve a gente consegue muitas vezes sem a medicação tranquilamente, tá? Quadros moderados e graves precisam de algum tipo de remédio, alguma medicação, mesmo que leve, tá? E quem é que vai avaliar isso? Psiquiatra, tá? Mas com muito cuidado, com muito tato, para a gente não cair também naquela questão do vício da medicação, certo? É o bom senso, é o equilíbrio, certo? Então, assim, o remédio ele vai atuar o quê? Mínimo de equilíbrio neuroquímico, para que você comece a reagir, para que você comece a sair da cama para ir receber um passe, sair da cama e ir para uma terapia, para andar, entende? Esses são os casos graves que precisam do remédio. Para a vida toda, algumas pessoas para a vida toda. São poucas. São poucas pessoas que precisam dessa medicação para a vida toda. Na maioria das pessoas, elas começam a fazer uso da medicação junto com a psicoterapia, com o tratamento, né, espiritual. Então, associa medicamento, tratamento psicoterápico, tratamento espiritual, reforma íntima, a pessoa começa a reagir. Então, ela vai fazendo o desmame do medicamento, tá? Casos muito graves, ela precisa realmente do remédio para a vida toda. Mas aí são casos mais específicos, né? E aí é o que a gente entende como casos que realmente não tem como, a pessoa vai precisar daquela medicação e pode continuar também, e deve, não pode só continuar, mas deve continuar tanto com a psicoterapia quanto o tratamento espiritual, certo? Então, eu acho interessante essa figura para mostrar bem o que acontece. Agora, a grande pergunta, né? Quem vem primeiro, né? As reações do corpo. Como é que chega nesse quadro, né, depressivo? Ah, é uma influência de um espírito que faz você começar a parar de produzir, né? Você está no processo obsessivo, são as frustrações da vida, ou você já vem com essa predisposição para ter menos neurotransmissores e aí começa a desenvolver a depressão. Remédios também, alguns remédios, por exemplo, anticoncepcionais, alguns outros remédios causam depressão química, e aí essa depressão aí que eu estou mostrando no quadro já vai direto para ela, e aí começa a trazer várias consequências. Então, a gente não tem, assim, uma regra, né? Ah, começa assim ou começa assim. Instalou-se um problema, aí a gente precisa olhar caso a caso, certo? Ah, tá. O Eduardo está falando aqui que a ayahuasca aumenta a noradrenalina, serotonina, dopamina. Estudos científicos demonstram isso. Eu não tive acesso a esses estudos. Depois, se você quiser me passar para eu dar uma olhada, o que que eu falaria sobre isso? Todas essas medicinas, elas precisam vamos dizer assim, tem a sua contribuição. Eu realmente acredito que, em alguns casos, ela tem uma contribuição, mas não é toda pessoa que se adapta. Assim como as pessoas têm dificuldade de adaptação a alguns remédios. Então, remédio psiquiátrico não é fácil. Essa coisa de, vou ali tomar um remédio e vou ficar bem. Não é assim que funciona. Demora muito para fazer efeito, às vezes tem que fazer uma não, várias adaptações, entendeu? Então, a pessoa, a química do corpo de cada um é muito individualizada e a gente precisa saber o que realmente funciona para a gente, tá? Então, eu já ouvi casos também de pessoas que vão no psiquiatra, começam a tomar remédio, faz tratamento com psicólogo, aí daqui a pouco o remédio faz mais mal do que bem, e aí troca remédio, não consegue adaptar em remédio nenhum, e às vezes vai fazer uma outra terapia complementar e se dá bem, melhora e fica bem. E aí? Cada um, né, tem uma maneira de reagir.
Então, eu respeito muito todas as medicinas, mas eu acho que é isso. Cada um tem que ver o que funciona para si. E não pode, e aí que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar alerta, é deixar de buscar ajuda. Está sentindo, está percebendo, né, que está entrando num quadro de ansiedade grave, ou numa ansiedade que está te impedindo de fazer as coisas, já está começando a ficar muito. Está chegando perto, né, da ansiedade patológica. O que que acontece? A gente tem que procurar ajuda. Ah, eu estou muito deprimida, eu estou triste, eu estou começando a perder a vontade de fazer as coisas que eu gostava, eu não estou bem. Procura ajuda. Procura ajuda porque é importante a gente ter esse acompanhamento. Eu acho que é muito mais grave a gente ficar sem buscar ajuda, né? Do que tentar alguma outra ajuda que não deu certo e continuar. Não deu certo, procura outra coisa. A gente precisa ter esse acompanhamento, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu não vou continuar, porque a gente vai para outro assunto agora. E eu vou ver com a Carla, de repente, né? Ou eu ou ela, a gente continua dando na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Dúvidas? Né, que a gente encerre, que já vai dar 10 horas, né? Tô, Lorena? Não me deixe só. Oi, Oi. tô aqui. Pronto? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Então, Tudo agora vamos tranquilo. encerrar. Vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente, agradecendo agora, nesse momento, a espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, agradecendo a cada um de vocês que ficaram aqui, agradecendo a oportunidade de troca, de experiência. Estamos todos juntos nessa experiência reencarnatória, nessa experiência de vida, o nosso planeta Terra, nesse momento de transição tão desafiador, com tantas questões acontecendo, com tantos desafios para vencer, para lidar, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível grupal. Agradecemos a presença amiga sempre dos nossos mentores e amigos espirituais, que nos orientam, nos guiam, nos mostram o caminho. E com esse sentimento de gratidão, eu peço permissão para encerrar essa aula com muito amor, muita paz e alegria em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite. Boa noite.